abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. E nós estamos hoje na última mensagem da série Para Deus Estar com Você. Hoje é a quinta mensagem e nós então, nas últimas semanas, vimos sobre a vida de José. José, ele recebeu um sonho da parte de Deus. Havia uma marca registrada na vida de José. Deus estava com ele. E essa marca registrada é o que nós queremos para as nossas vidas. Quem quer, diga eu quero. Só 17,25% querem a presença de Deus em todo o tempo. Eu vou dar mais uma chance para ver se mais pessoas querem, de repente estavam distraídas e tal, não confiaram que era para responder mesmo. Vamos lá. Quem aqui quer também ter a marca registrada de José? Deus está com você, diga eu quero. Glória a Deus, agora melhorou, subiu para quase 90%. Vamos lá. Vamos aqui entender, fazer uma recapitulação do que aconteceu com José, porque é da vida dele que nós estamos extraindo aqui esses princípios. Tá? Vimos 4 princípios até a semana passada e hoje terminamos com o 5º princípio. José, ele recebeu um sonho da parte de Deus, que Deus ia fazer na vida dele. Ele compartilha o sonho com os irmãos, com os pais. Ele é mal visto, invejado, os irmãos tentam assassinar, lançam ele no poço vazio, ele se machuca todo e depois é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José, então, para Potifar, o chefe da guarda do Egito. Ele é vendido para o Egito, ele sai do seu ambiente familiar, ele é violentado nas suas emoções, ele é expulso da sua realidade, ele é enviado para outra terra, e isso sem ter feito nada. Então ele passa a ser um escravo na casa de Potifar, chefe da guarda do faraó do Egito. E aí então, lá começa uma trajetória nova. Aquilo que parecia ser o contrário dos sonhos de Deus, começa então, hoje a gente sabe, começa a ser uma escola, começa a ser uma jornada de crescimento e também da marca registrada de Deus na vida de José. José, entre os escravos, ele se destaca entre os escravos, Potifar chama para ele estar servindo dentro da casa dele, passa a ser então administrador, governador, gestor dos bens de Potifar, cresce, ele é promovido na sua função, uma posição de confiança, e ali então ele vai crescendo, e todo o tempo, tanto a palavra quanto também Potifar ali via que Deus estava com José. Isso é falado ali em Gênesis capítulo 39. E aí então José vai crescendo até o momento em que a esposa de Potifar tenta assediá-lo, tenta deitar com ele, ele recusa, e ali a gente vai vendo alguns princípios que eu vou relatando aqui, os 4 primeiros que nós vimos. Já vou falar já. Coração que honra, diga coração que honra. O segundo, visão espiritual. O terceiro, resposta de fidelidade. E o 4, mentalidade de multiplicação. Se nós crescermos nesses 4 princípios, nós certamente vamos ver Deus estando conosco. Aconteceu assim na vida de José, não somente na vida dele, mas também na vida de Davi. Você vê isso na vida de Moisés, você vê isso na vida de Abraão, você vê isso na vida de vários outros homens de Deus, Paulo, apóstolos, e isso é para ser na sua vida também. Eu quero que Deus esteja comigo em todo o tempo. Não quero perder essa oportunidade. Quero viver isso intensamente. E aprendemos isso com José. Vimos que mesmo quando a esposa de Potifar tentou assediá-lo várias vezes e também criou situações para eles estarem sozinhos lá, e José poderia aproveitar aquela oportunidade, afinal de contas ele era um garotão, cheio de saúde, cheio de vida, e estava ali naquele momento, mas não, ele procurou dar uma resposta de fidelidade, ele honrou a Deus, ele honrou o seu chefe, Potifar, ele honrou até a sua patroa, a sua esposa, não se entregando àquele relacionamento. Ele tinha uma visão de multiplicação, porque em tudo aquilo que ele fazia, tudo multiplicava, tudo prosperava. Deus estava com ele em todo o tempo. Ele prosperou quando ele estava ali na casa de Potifar. Ele se tornou o chefe na casa de Potifar. E aí depois que a esposa dele acusa o José de estuprador, José é preso. E ainda assim lá na prisão José prospera. Pensa. José continuou dando uma resposta de fidelidade. José continuou caminhando com visão espiritual.
José continuou lá na prisão. Parecia que tudo estava indo ao contrário. Parecia que aquele sonho, parecia que aquele plano de Deus não estava se concretizando. Pelo contrário, parecia que estava indo por água abaixo, ladeira abaixo. Mas José caminhava, continuou caminhando com visão espiritual, dando respostas de fidelidade. Ele continuou ali com um coração que honra, e isso fez com que ele até na prisão se tornasse o chefe ali dos presos, porque o carcereiro colocou ele como quem comandasse ali no meio dos presos, então ele se destacou até no meio da prisão. E José continuou prosperando, e ele também se importava, ele tinha uma visão de multiplicação, ele multiplicava o reino de Deus, ele procurava fazer com que tudo viesse a prosperar, toda a sua vida, seus recursos, seus talentos, seus dons, e no momento em que o chefe do copeiro e dos padeiros aparecem lá presos porque havia uma questão a ser resolvida, José se coloca à disposição para resolver o problema. Quem anda com Deus, quem tem uma mentalidade de multiplicação, está pronto para resolver problemas, não para trazer problemas. E aí então, ele revela o sonho dos dois. 2 anos depois apenas, ele é lembrado. E aí então, quando o faraó tem um sonho, aí lembram de José. Chamam José para revelar o sonho do faraó. E aí, a partir daquele momento, José revela o sonho para o faraó. Ele não somente revela o sonho, mas ele diz aquilo que o faraó precisava fazer. A partir daquele momento, ele é colocado como governador do Egito e parece que tudo mudou, só que passaram 13 anos. E eu fico perguntando para você, você aguenta 13 anos esperando uma resposta? Ah, Sérgio, já faz tanto tempo que eu estou esperando uma resposta. Continua pelejando, continua perseverando com um coração que honra, dando respostas de fidelidade, com visão espiritual, procurando enxergar as pessoas e as circunstâncias com visão espiritual, não com a sua visão carnal. Aí então, José é colocado como governador, aquilo que ele revelou começa a acontecer, vieram os 7 anos de prosperidade, e naquele tempo de prosperidade ele então falou que deveria ser feito uma reserva muito grande. E assim o Egito fez. 7 anos fazendo reserva, comprando, hoje em dia, galpões, celeiros, colocando sementes, fazendo todo um esquema para os 7 anos de fome que viriam. Entraram os 7 anos de fome, e no segundo ano de fome, quem é que aparece diante de José? Os irmãos dele. O povo hebreu começa a aparecer pedindo para comprar comida, porque tinha se instalado fome na terra. E aí José, com coração que honra, com visão espiritual, ele não agiu da forma como talvez eu e você agiríamos. Imagina, você se depara com os teus irmãos que te machucaram, que fizeram aquilo tudo com você, sem você ter feito nada, te tiraram da presença do seu pai que você tanto amava, dos seus familiares, do seu povo, e faz com que tudo aquilo aconteceu. Talvez ali naquele momento José deve ter pensado, veio à memória os irmãos ali machucando ele, jogando ele no poço, maltratando ele, chutando ele, vendendo ele como escravo. E José então se lembrando, por causa de vocês eu passei como escravo, fui preso, passei por tudo isso, não precisava passar porque eu não fiz nada para ninguém. E agora eu estou com a faca e o queijo na mão, vocês estão lascados comigo. Estão passando fome, é? Então vamos passar mais um pouquinho, vocês deixarem de ser bobo. Talvez você pensaria isso, talvez nem falaria, mas talvez você agiria. Vamos falar sério, fala sério, vamos falar sério. Vamos deixar de ser aqui sem falsas aparências, tá? Eu falo que quando eu vi isso pela primeira vez, a Espírito Santo falou comigo e aí, Sérgio? Foi uma pergunta meio assim, e aí, Sérgio? Eu me senti envergonhado, porque eu não faria como José. Quando eu me deparei com essa palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo, tem algumas décadas isso. E aí eu me envergonhei e falei, eu preciso crescer, preciso ter esse coração. Porque eu acho que eu ia ter uma vingancinha, nem que fosse leve. Porque eu sofri na mão de vocês, eu ia ficar quieto, nem ia falar nada. Eu ia deixar eles sofrerem um pouquinho mais. Talvez até um pouquinho mais. E quem sabe um pouquinho mais ainda. E aí depois, quem sabe, fazer alguma coisa de bom. Mas José não fez assim. Eu quero então ler com você Gênesis capítulo 45,
os versículos 3 a 5, para nós então irmos para esse quinto princípio, somando com os 4, que para mim é a cereja do bolo, e que você hoje absorva essa palavra. Gênesis 45, 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Ele nem sabia se o pai estava vivo, ele queria muito ver o pai que tanto amava. Vai entrando na história comigo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, preste atenção no coração de José, gente. Você está imaginando a situação? José olhando para os irmãos, se revela, fala, eu sou José, aquele que vocês venderam. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí está a diferença entre José e eu. Porque talvez eu e você, vou te colocar nessa comigo, para não ficar muito feio só para mim, talvez a gente olhar para eles e falar assim, ó, eu sou José que vocês venderam ao Egito. Pelo menos isso. Mas não. Olha o que José falou. Vamos aprender com ele? Vamos? Vamos aprender com ele? Eu sou José. Eu vou fazer aqui uma dublagem. Eu acho que José falou assim. Me dê essa licença poética. Vamos lá. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. José está se preocupando com o coração deles. Fiquem tranquilos. Não se aflijam. Não se recrimine, não fique agora... Calma, relaxa. Fica numa boa. É um coração muito resolvido, sim ou não? É um coração muito em paz. Muito consciente desse princípio que nós vamos falar aqui agora. Que é o que você vai sair daqui nessa noite com esse princípio enraizado no teu coração. Ele continua aí então. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou na frente de vocês, foi Deus. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ali José estava dizendo assim com o coração muito tranquilo, aquele sonho que eu tive lá atrás, no capítulo 37. Está acontecendo. Ah, que legal. Deus me enviou na frente de vocês e eu já estou governando geral. Mas para quê? Para abençoar. Deus me enviou na frente para poder ser um instrumento para salvar vidas. Ser um instrumento para trazer livramento. Para manter um remanescente na nossa família, no nosso povo. Deus me enviou na frente de vocês. Então, nas mensagens anteriores, nós vimos ali que também aqui, aqueles 4 princípios que José está aplicando ali, um coração que honra. Resposta de fidelidade, continuou sendo fiel ao que Deus tinha e fiel à sua família, ainda que eles tivessem feito mal. Visão espiritual, José não estava olhando de uma forma na alma, ele estava olhando no espírito, ele viu, isso tudo que aconteceu foi Deus que fez, foi Deus que me enviou para cá. Fiquem tranquilos. A visão de multiplicação, ele estava ali com um propósito. E o quinto, que é o de hoje, grave isso para o resto da sua vida. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar para você que isso mudou a minha vida. E que quando eu entendi isso, a minha vida virou e continua virando. Porque é bom demais. Coração que honra, visão espiritual, resposta de fidelidade, mentalidade de multiplicação e identidade missionária. Repita comigo, identidade missionária. Fale mais forte, por favor. Identidade missionária.
Grava isso, fecha os olhos, por favor. Quando as palavras saírem da sua boca, deixa essas palavras ecoarem e queimarem o teu coração. Diga, identidade missionária. Que em nome de Jesus isso venha a ser enraizado no teu coração nessa noite. Sabe por quê? Vamos começar com José. José, você vê claramente aqui nas palavras dele, que ele entendeu que havia uma missão de Deus, certo? Sim ou não? Ele foi enviado por Deus à frente da sua casa, do seu povo, para trazer salvação, não somente ao seu povo, mas a todo o povo. Ele ali estava sendo um instrumento de Deus, mas como é que aquele cara que era escravo, aquele acusado de estupro, aquele cara preso, lançado no calabouço, poderia pensar um negócio desse? Tudo virou de uma hora para outra. Mas por quê? Porque José se manteve no processo durante a sua caminhada. Eu quero aqui fazer uma abordagem, alguns detalhes sobre essa identidade missionária, mas a primeira coisa é o seguinte, isso precisa entrar no teu coração. Sabe como começa a gerar uma identidade missionária em nós? Primeiro, quando a gente aceita Jesus. Tá? Por quê? Porque uma coisa é nós sermos criaturas de Deus, outra coisa é nós sermos filhos de Deus. É o primeiro passo, aceitar Jesus, entregar o seu coração todo para Ele. Se você não fez, ele quer aceitar Jesus. Se você não fez, quer pregar, pode deixar, deixa ele vir pregar comigo aqui. Tá de boa. Olha aqui, ó. Se você não preencheu, pega essa ficha, preenche, eu aceitei Jesus. Nós vamos estar orando pela tua vida durante a semana. Coloca o teu contato, entrega para a pessoa lá na recepção. Tá? Entregou a vida para Jesus ou está renovando seu compromisso com Ele, está retomando a sua caminhada, ou qualquer um dessas decisões aqui, preencha a ficha, entregue lá, não deixe de fazer isso hoje. Tá? Mas entregar a vida para Jesus ou até retomar, realinhar a sua vida com Ele. Mas eu já entreguei a vida para Jesus e tudo mais, só que é o seguinte... Você está vivendo intensamente os planos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus? Você vive com uma identidade missionária? Você vive com um coração que honra? Você vive com visão espiritual em todo o tempo? Ainda quando as pessoas vêm, te machucam, te maltratam, te distratam, te traem, como tem sido a tua resposta em relação a essas pessoas? Como tem sido a tua visão em relação a isso? Você tem visto ali do patamar humano, a tua reação tem sido instintiva? Ou ela tem sido espiritual, enxergado além das circunstâncias? E é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer, porque isso faz parte do processo de Deus na construção dos sonhos dele para você. Agora imagina se José tivesse ali se perdido na caminhada. Imagina se José tivesse ali chutado o pau da barraca lá como escravo, ou tivesse se entregue nas mãos, nos perfumes e abraços da mulher de Potifar, que nós chamamos tão carinhosamente de Potiguete. Os adolescentes adoraram esse nome, depois me falaram. Potiguete, a piriguete do Potifar. Imagina se ele tivesse se entregue nos braços dela. Não ia acontecer nada. Ia perder a oportunidade de viver o melhor de Deus. Ele continuou ali, caminhando em fidelidade mesmo na prisão. A oportunidade apareceu ali e ele aproveitou a oportunidade. Então existe um processo e você precisa estar ligado nesse processo. Deus está construindo em você, em todas as áreas da sua vida, essa jornada em direção aos sonhos que Ele tem. E aí, aceito a Jesus. Me mantenho vivendo esses 5 princípios e querendo crescer neles. Com a faca nos dentes, o sangue nos olhos, querendo crescer em ser um homem, uma mulher que continua avançando nesses sonhos, ainda que as circunstâncias pareçam ser contrárias. Ainda que pareça que está tudo dando errado, mas mantenha o curso. Continue mantendo-se nos princípios que Deus honra. Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus é diferente. Nós muitas vezes vemos as coisas de uma forma micro, mas Deus vê de forma macro. Você está vendo no âmbito de 2023, Deus já está enxergando 2043, 33. Deus está conduzindo você passo a passo e aquilo que você está vivendo hoje faz parte do treinamento para aquilo que Ele tem amanhã para você. Para fazer através de você. Então é fundamental você entregar toda a sua vida para Jesus, não somente nominalmente falar. Não, você tem que fazer uma avaliação pessoal. Senhor, em todas as áreas eu estou realmente sendo um filho de Deus. Eu estou com a vida completamente entregue. Eu estou vivendo realmente com visão espiritual. Quando pisam no meu calo, quando o parafuso aperta, quando as situações complicam, quando
Está tudo difícil e quando parece que está dando tudo errado, como é que está sendo a minha resposta? Será que eu estou agindo no espírito ou na carne? A visão espiritual de quem anda com Deus, ela é ampliada e vai sendo crescente dia a dia, cada vez mais. E vai levando as pessoas a vencerem em cada etapa. A construção dos sonhos de Deus, ela tem etapas, tem momentos, tem provas na caminhada, provas, e vão acontecer provas nos relacionamentos com as pessoas. É no relacionamento com as pessoas que as maiores provas vêm. No momento de discordância, no momento de conflito. Por isso que essa semana agora nós vamos entrar novamente em uma jornada de crescimento e maturidade espiritual nos grupos de crescimento e na reunião de crescimento. Você que ainda não faz parte de um grupo de crescimento, venha para a reunião de crescimento, quartas-feiras, às 7h30, porque ali nós vamos também, juntamente com toda a igreja, entrar numa jornada de 10 semanas de maturidade espiritual. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Maio, junho, em julho você já não vai ser a mesma pessoa. Diga, eu recebo. Você vai decolar. São 10 semanas de decolagem. Recebendo mais de Deus, da sua palavra, colocando em prática, praticando isso de verdade e sendo diferente, crescendo como José, nesses 5 princípios. E quanto mais nós vamos entregando a nossa vida para Jesus, quanto mais nós vamos realmente renunciando a nós mesmos para que Ele venha crescer, nós vamos crescendo na identidade missionária. Aí que está. A identidade missionária é a identidade daqueles que entendem que não vivem mais para esse mundo. Receberam Jesus de verdade e vivem aqui além da capacidade humana, além dos princípios humanos, além do que o mundo impõe. Vive primeiramente com perspectiva de eternidade. Eu quero pedir para você olhar para a pessoa do teu lado e falar muito sério. Olha assim, bem no fundo dos olhos da outra pessoa, aciona uma visão de raio laser e fala assim: você é um ser eterno. Fala aí. Deixa Deus usar a tua vida. Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Então é o seguinte, a sua vida não se resume ao que você vai viver aqui. A sua vida não se resume ao que você está vivendo aqui. Tem muito mais depois. Para onde você vai? Se você morrer hoje, essa semana. Gente, eu vou pegar uns 4 voos semana que vem. Se nenhum avião cair, eu volto depois. Mas se o avião cair, faz festa. Pode fazer festa. Quem vai fazer festa, diga eu. Obrigado. Porque eu vou estar numa boa. Eu vou estar com os anjos. Então, não tenha medo de morrer. Amém? Então ninguém aqui mais tem medo de morrer em nome de Jesus. Porque morrer para nós é lucro. Mas também não pode se matar, hein? Que aí tu vai para o inferno. Tá? Porque é deliberadamente, né? Mas sim, visão de eternidade. Quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador não vive mais para esse mundo. Vive além dessa terra. Nós estamos aqui de passagem de verdade. Nós estamos aqui em missão. Tudo muda. As pessoas aqui vivem assim, ó. Para poder trabalhar, conquistar, estuda para conquistar, para ter conforto e tal, beleza. Não tem nada errado, mas quando isso passa a ser a motivação central, aí está errado. E as pessoas vivem assim, até os crentes vivem assim. E vive lá para ter e tudo mais, aí pede a Deus uma bênção e tal, Deus abençoa e a bênção vira maldição. E aí Deus vai lá e mostra, aí a pessoa vai lá e faz tudo errado depois, porque recebe a bênção, recebe aquilo que tanto pediu, tinha uma motivação anterior correta e daqui a pouco se perde. Eu já vi muitas pessoas assim. Pede a Deus uma paixão, recebe a paixão e a paixão vira ídolo. Pede a Deus um emprego melhor, ganhando mais, só que aí ganha mais, quer ganhar mais ainda, e só que quer ganhar para ganhar. E aí o dinheiro, emprego vira ídolo, entra na frente de Deus. Aí pede uma família, a família vira ídolo, entra na frente de Deus. E aí todas as prioridades se invertem. Pede um emprego, pede uma conquista, recebe e depois se desvia. Depois perde o melhor de Deus. Ah, continua vindo na igreja, mas está com o caminho perdido. Meu Deus, como está sendo diferente de manhã esse negócio. E aí então... Deixa eu beber uma água aqui. É bom que tu descansa também, né? No vídeo tu aparece embaixo, assim, ó. Lá no YouTube. Ai, Deus. Você não vive só para essa vida. Qual é a missão que Deus tem para você nesse tempo aqui? Como é que Deus quer usar você?
Já parou para pensar nisso? Você vai viver igual a todas as pessoas, vivendo aqui para comer, para conquistar, para ganhar, tal, e vai morrer sem saber que sonho que Deus tem para sua vida? Eu entendi um dia que isso era um desperdício. Quando a gente começa a caminhar com identidade missionária, abre uma conexão entre nós e Deus que as pessoas não conseguem entender. Eu me lembro, eu dei esse exemplo de manhã, eu me lembro, quando eu tinha a clínica de exercício, academia e tudo mais, o negócio estava bombando, estava crescendo, aí eu falei, vou fazer uma pós-graduação. Eu, personal trainer, formado em educação física e tudo mais, qual é a tendência a fazer o quê? O que todo mundo faz, fisiologia do exercício, treinamento desportivo, né? Coisas da área. Eu fui orar, porque, afinal de contas, eu não pertenço mais a mim. Eu sou do Senhor. E eu sei que a nossa vida tem etapas. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação, senti de ir para um outro nível. Aí fui orar a Deus, porque, afinal de contas, eu não sou mais meu, eu sou do Senhor. Eu fui orar, Senhor, e aí? Que pós-graduação nós vamos fazer, Espírito Santo? Qual é a pós-graduação? Aí fui olhar para a pós-graduação, aí brilhou uma pós-graduação escrita assim, ó, Psicologia e Saúde Mental Coletiva. Eu falei, ué? Aí, o que eu fui fazer de pós-graduação? Psicologia e Saúde Mental Coletiva. Não tinha nada a ver com o que eu estava ali no negócio. Aí eu procurei meio que adaptar, eu fiz o que Deus falou para eu fazer, eu fui fazer. Psicologia e Saúde Mental, me pós-graduei, me especializei, apliquei isso na atividade física, comecei então a enxergar algumas coisas, que tudo está linkado, corpo e mente. Isso foi em 2009, no ano que meu filho nasceu, o meu filho mais novo. Fiz a pós-graduação, apliquei isso, foi muito bom, aprendi muitas coisas para a minha vida pessoal, para a minha vida conjugal, para a minha vida paternal, para a minha vida ministerial. Foi muito bom. E comecei depois a estudar tantas e tantas outras coisas nessa área. E me enriqueceu muito. E apliquei isso lá. Mas o tempo passou. Hoje eu sei por quê. Depois eu fiz pós-graduação em teologia, fiz várias outras coisas, né? E um dia o Espírito Santo falou para mim, né, que depois eu passei em outras fases da vida e estava lá com essa carga de entendimento, de conhecimento, e depois eu fui ver por quê que Deus tinha orientado isso naquela época, que parecia nada a ver. Mas ainda bem que eu ouvi a Deus. Por quê? Porque hoje eu aplico. Porque eu compreendo muitas coisas que acontecem por conta daquilo que eu vivenciei lá em 2009. Era uma preparação. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Te preparei no corpo, na mente e no espírito. Você é formado, licenciado e bacharel em educação física, pós-graduado especializado em psicologia e saúde mental, em teologia, fez teologia, então nas 3 áreas, 3 esferas do ser humano eu te preparei e eu nem sabia. Eu fui lembrar por que eu fiz educação física, porque Deus esquematizou tudo naquela época lá. Fui a primeira turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira de educação física à noite, a primeira de bacharelado. Aconteceu bem no ano que eu fui fazer vestibular. Eu quebrei a perna na época, eu era atleta do Botafogo. Quebrei a perna, fiz cirurgia, fiquei parado, aí tive que estudar, fui estudar. Passava de manhã, de tarde, de noite. Por isso eu passei no vestibular, só por causa disso, senão não passava. Aí por que eu fiquei quebrado, né? Por que eu fiz cirurgia? Então as coisas foram se encaixando. Então Deus vai agindo de uma forma macro. Na época eu não entendia porque algumas coisas aconteceram. Hoje eu entendo tudo. O tempo passa, o tempo fala. Diga, o tempo fala. Então é fundamental você estar conectado com Deus, com uma identidade missionária, sabendo o seguinte, você está aqui numa missão. Quando nós entregamos a vida para Jesus, até então nós andávamos longe do propósito pelo qual Ele te trouxe ao mundo. Ou você acha que você veio ao mundo à toa? Ou você acha que você veio ao mundo por acaso? Sérgio, eu nasci por acaso. Não nasceu nada. Foi Deus que escolheu você entre bilhões de espermatozoides, fez lá você fecundar no óvulo da sua mãe e fez você crescer lá dentro e nascer naquele dia, naquela hora. Estava no propósito de Deus. Ele tem missão para você. Só que você andava afastado de Deus por conta do pecado. E aí então você entrega a vida para Jesus e você então é perdoado dos pecados, lavado de toda injustiça, você começa a caminhar nessa jornada e começa aí, então, compreendendo os planos, a missão que Ele tem para você. É uma nova jornada. Você sai de mera criatura humana, de uma pessoa que vive aqui, vive regido sobre as leis humanas, e você passa, então, a ser filho e filha de Deus, passa a ser regido
pelo reino espiritual. Deus é soberano sobre a sua vida. Não tem nada nem ninguém que possa impedir os planos de Deus na sua vida, a não ser você. Então, se é só você que é um impedimento, obstáculo, então está na hora de você se entregar. Amém? Diga, eu me entrego. Eu quero ter uma identidade missionária. A partir do momento que você entende que você é filho e filha de Deus e que você, então, tem uma missão a cumprir, ainda que não saiba qual, você vai passar pelas etapas como José passou, como escravo, na prisão. Você vai, então, receber direção de Deus, dia a dia, de etapa em etapa, tempo em tempo, para tomar as decisões corretas, ainda que não entenda muitas vezes como. Na direção do Espírito Santo. É isso que ele quer para você. Me lembro também, um pouquinho antes desse tempo, antes de eu abrir o negócio, eu trabalhava na parte social lá da Shalom, e eu senti muito forte no espírito de ir para um novo nível profissional e espiritual, financeiro também, material. Eu falei, agora está na hora de sentir de Deus. Conectado, eu falei, sinto que está na hora de dar um salto agora. Eu preciso construir agora um caminho. Beleza. E aí comecei a orar sobre isso e tal. E aí, então, eu comecei a estudar para concurso público. Aí comecei a passar no concurso, fui começando a entrar nessa vibe do concurso, só que eu fui orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu entendo que é nisso aqui, porque qual era o meu coração? Eu queria ter uma estabilidade financeira para poder servir a Deus. Eu não era pastor, eu era líder de célula. E eu queria servir mais ao Senhor, eu sei que eu tenho essa missão. Senhor, eu preciso só ajustar minha vida financeira para não ficar passando raiva aqui, ficar mais tranquilo nessa área, porque eu quero servir completamente. Deus olhava no meu coração e via que realmente tinha. E vem provas para testar se é isso realmente que a pessoa quer. Porque Deus vai dando situações e vai testando o coração. Aí nessa caminhada, uma pessoa me chama para eu trabalhar num emprego muito bom, que aí esse é um salto para mim. Só que aí tinha alguns aspectos daquele emprego que para mim não fechava. Por quê? Porque eu tinha como prioridade o reino de Deus e as coisas da igreja. E eu falei, não vou. Porque eu vou trabalhar final de semana e tudo mais, vai me atrapalhar naquele que é o maior propósito para mim, que é servir ao Senhor. Eu vou estar bem com Deus, vou estar bem. Só que a prática, eu estava ali liderando o célula e tudo mais, eu não queria interromper o processo, não queria faltar culto, porque eu sempre fui de não faltar culto, porque eu sei que cada culto tem uma palavra, Deus pode falar comigo um detalhe e eu não vou perder essa oportunidade. E eu sou fominha mesmo, sempre fui fominha. De tudo que Deus mostra, Deus tem, a agência de Deus na terra tem, para mim, eu estou dentro. Por quê? Porque a presença de Deus é a família de Deus e é ali que eu vou crescer e me alimentar. E aí, então, dei não para aquele emprego. Depois surgiu outra proposta legalzona para ir para trabalhar num colégio junto com um coordenador e tal. Fui convidado lá na FUB. Eu falei, não. Porque eu sabia qual o propósito. Porque a minha identidade estava formada. Eu tenho uma missão. Deus falou para eu vir para Blumenau. Jogava em Joinville aos domingos à tarde, amador, ganhava muito bem e me convidaram. Sérgio, vem morar para cá. Vem para cá, vamos dar toda a estrutura, vamos te dar emprego, tu vai ainda ganhar jogando e tal. Meu, tudo de bom. Tem faculdade para você, que eu estava terminando a faculdade ainda. Falei, não vou. Meus olhos brilharam. Quando eu estava jogando amador, sempre sonhava em ter uma proposta para o interior de São Paulo, jogar no interior de São Paulo. E aí estou lá jogando em Joinville, o jogo lá, fui muito bem no jogo. Chega no final do jogo, um empresário. Serginho, vem cá. Cara, tem um time no interior de São Paulo, Série A2, de disputar o Campeonato Paulista. Eu olhei para ele, os olhos dele, eu fiquei pensando assim, por alguns segundos me vieram aqueles pensamentos, meu Deus, me chega agora, por que não veio 11 anos atrás? Eu queria tanto uma oportunidade dessa, cair no meu colo desse jeito. Eu olhei bem nos olhos dele, com meu coração por dentro tremendo e me matando por dentro, mas bem firme no espírito, sabendo o que eu estava falando, a minha alma gemendo e meu espírito forte, a minha alma gritando e meu espírito firme. Eu olhei bem dentro dos olhos daquele empresário e falei assim, campeão, obrigado pela proposta, mas não vou mais jogar profissional. Como assim? Tá potencial, e falou um monte de coisa, tentou me convencer. Eu falei, não. Olhei bem nos olhos dele para deixar bem claro, não. E assim foi. Fui para casa meio encafifado e tal, mas Deus honrou. Então vem testes, vem provas no meio da caminhada. Onde que está a nossa fidelidade? Como que está a nossa visão espiritual? Quem é que a gente honra? E como que está a nossa mentalidade? Se está nas coisas desse mundo, nos próprios desejos ou na missão que Deus tem para a sua vida.
E aí, então, estudando para concurso, eu perguntava para o Senhor, Senhor, e aí? Essa área? Queria ser oficial de justiça. E aí, falei, bom, se não der oficial de justiça, eu vou ser técnico judiciário. Vou passar para o Tribunal de Justiça. Comecei a estudar, começou a dar certo, comecei a passar nos concursos e tal. Falei, uma hora vai engatar, eu vou passar. Aí quero dizer para vocês que eu tenho uma mágoa já resolvida no meu coração com a minha esposa, porque apareceu uma prova para a Polícia Civil em Blumenau e eu ia passar naquela prova. Eu tinha certeza absoluta e eu falei para ela, amor, pintou a prova, tô peco aqui em direito administrativo, direito constitucional, gabaritei na prova tal, processual civil, só preciso dar uma ajustadinha e tudo mais. Tô legal, vou passar, vou ser polícia. Civil. Pensa eu, polícia, só a misericórdia de Deus. Deus me livrou através da minha esposa. Ela olhou bem nos meus olhos e falou, amor, não. Com toda sabedoria e amor. Eu falei, não, eu só vou fazer o concurso. Nem deixou fazer o concurso. Sérgio, tu vai passar, eu não quero polícia dentro de casa. Nenhum preconceito com polícia, é questão do pessoal da minha esposa. É que ela sabia o que Deus tem para mim, tinha para mim, né? Eu ia passar naquela prova, gente. Eu tinha certeza, 100% de certeza que eu ia passar. Ia ser escrivão da Polícia Civil. E de vez em quando eu tenho que lembrar disso. Mas Deus não tinha isso para minha vida. Então escute conselhos. Amém? Maridão, escute a esposa e as esposas dizem? E os maridos dizem? Ih, maridão, escute o conselho da sua disjutora, da sua mulher sábia. Profetiza, irmão, diga amém. Que bênção, hein? Profetiza, irmão. E aí eu fui perguntar para Deus, Senhor, poxa, é para fazer concurso ou não é? E Deus não me falava nada. Não falava nem sim, nem não, nem sim, nem não. Passaram meses, eu compartilhava com esses discípulos, com meus discípulos que andavam mais perto comigo. E aí veio essa questão, numa noite eu tive uma visão, um sonho, uma visão que eu não sei direito, para como abrir aquela clínica de exercício, aquela academia. Saí naquela manhã, fui num lugar para lugar, fui no banco para ver dinheiro, fui na prefeitura para ver a inscrição, tudo querendo dar errado. Eu querendo que desse errado. Em 2 horas estava tudo resolvido. Eu tinha um lugar, tinha dinheiro e tinha toda a parte jurídica pronta. Eu falei, eu cheguei em casa, amor, vamos fazer assim, vamos abrir um negócio assim, assim, assado. E o meio cabreiro, meio assim, e o que está acontecendo? E aí tudo deslanchou. Em 2 meses o negócio começou a decolar. Abri, deu 2 meses, começou a decolar. Eu falei, caramba. Aí fui perguntar para o senhor, tá bom, agora eu entendi, não é para fazer concurso, mas por que o senhor não falou nem sim nem não? Aí num dia no meu tempo a sós com Deus, ele falou, porque se eu te dissesse sim, você continuar fazendo, você ia achar que era aquilo o propósito para sua vida, então não falei nada. E se eu falasse não, tu ia parar de estudar. E eu queria que você estudasse para você aprender direito administrativo, constitucional, processual civil, direito do trabalho. Eu queria que você aprendesse isso tudo. Para ter noção, para poder conversar com certas pessoas e aconselhar e tudo mais. Eu falei, tá bom. Legal. Show de bola. E assim foi. Aí abri o negócio, deu certo e tal, e a história você já sabe. Então, essa identidade missionária, sabendo quem você é, de quem você é, para onde você vai, muda toda a história. Imagina se uma dessas situações eu tivesse tomado uma decisão diferente. Onde é que eu ia estar? Eu fico assim, eu dou glória a Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, olha, Ele poder nos mostrar, Deus muitas vezes está falando com a gente, está ali mostrando, e nós não estamos ouvindo. Por quê? Porque a nossa mentalidade está tão voltada nessa terra, para as coisas desse mundo, que a gente nem ouve a Deus, nós nos deixamos amoldar pelo padrão desse mundo. Coloca lá Romanos 12, 1 e 2. Rápido no gatilho, Romanos 12, 1 e 2. Seja transformado pela renovação da sua mente. Não se conforme, não se amolde ao padrão deste mundo. Não é IBG News, não, eu sei que está maneiro ali. Que você possa não se amoldar ao padrão desse mundo, mas ser renovado, ser transformado pela renovação da sua mente. Para que você, deixa eu ver o versículo 2, para que você possa comprovar, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem vontade, você tem planos, projetos, mas o melhor projeto, o melhor plano é o que Deus tem preparado. É o lugar em que você vai se encontrar. Eu pensava que os sonhos de Deus iam transcorrer de um jeito, mas foi tudo diferente do que eu pensava.
Eu pensava que eu tinha vindo para o sul, por uma direção de Deus, por um propósito. Depois, Deus foi mostrando, não é bem assim. Então, lugar de escravidão não é o final. Lugar de prisão não é o final. O lugar do centro da vontade de Deus que é o final. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que você possa ansiar por isso, mas esse princípio da identidade missionária que você está vivendo numa missão vai mudar a forma pela qual você vai decidir sobre o seu trabalho, sobre o dinheiro que você administra, sobre os bens que Deus te dá, sobre os dons que Ele te deu, a forma pela qual você vai reagir com as pessoas. Quando acontecerem situações complicadas, a forma como você vai reagir vai ser diferente. Mas tudo começa a partir do momento que você diz um sim para Deus. E eu pergunto para você, você está disposto a entregar tudo? Você está disposto a perder a sua vida por amor a Jesus? Meu Deus, como está sendo diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês, vale a pena. Eu queria chegar e dizer outras palavras, mas o Espírito Santo não está deixando. A palavra aqui é a seguinte. Quem é casado aí, levanta a mão. Fica com a mão levantada, por favor, e me ajuda. Prega comigo aqui. Responde para mim com a mão levantada. Jesus ficou na cruz assim um tempão, então se ficar assim um pouquinho não dá problema, né? Levanta a mão aí, Wilson. Levanta bem aí. Levanta, irmão. Isso, cansa um pouquinho. Vamos lá. Você renuncia muita coisa para viver bem com a pessoa ao seu lado aí, a concorrente? Oh, Deus! Não é verdade? Você tem que entregar muita coisa de você mesmo. Você deixa de ser você muitas coisas. Oh! Não é verdade? Pode abaixar, obrigado. Eu deixei de ser polícia por causa da minha mulher. Glória a Deus por isso. Irmãos, para a pessoa do nosso lado que a gente ama, a gente renuncia muita coisa. Você renuncia tudo para que esse relacionamento seja bom, seja maravilhoso. Para Deus, mais ainda. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Renunciar à sua própria vida e entregar totalmente na mão de Jesus. Meu Deus, está muito forte isso aqui. É entregar completamente. É sem reserva. É o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você estar. É um conselho de amigo, de irmão na fé. É uma instrução da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz isso. Importa que ele cresça e eu diminua. E na medida que você diminui e deixa Deus entrar, essa identidade missionária vai sendo fortalecida, e essa conexão com Deus vai aumentando, e Deus está com você. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. A forma pela qual você vai lidar com as pessoas, circunstâncias, Deus está com você. Deus vai estar com você. Pode parecer poço, Deus está com você. Pode parecer prisão, Deus está com você. Pode parecer escravidão, Deus está com você. Repita uma frase, eu gosto muito de falar essa frase. E lembre-se, declare essa palavra muitas vezes. Diga assim, o tempo fala. Diga, o tempo fala. Nas mãos de Deus, o tempo vai falar e vai exaltar e engrandecer o nome dele. E vai servir de testemunho para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, entenda cada vez mais que quem vive com essa identidade missionária vai vivendo cada etapa. O tempo de Deus ele é amplo, ele não é micro. Deus tem mais a fazer. Às vezes você está no olho do furacão, está olhando com a perspectiva do furacão. Só que tem uma jornada mais à frente. Tem coisas que Deus está projetando lá na frente. Eu me lembro que em 2008 Deus falava para mim sobre 2024. E eu, meu Deus do céu, 2024, era tão longe, tão longe. Eu comecei a me programar, me projetar e coisar a 2024. Não vou dizer para você o que é 2024. É entre eu e Deus e minha mulher. E 2024 está chegando. E a mão de Deus dançou nesse período. E as coisas estão acontecendo. Coisa muito pessoal. O que Deus tem para você? Se você estiver vivo em 2026, 3 aninhos, o que Deus tem para você? Talvez você não saiba. Porque na maioria das vezes Deus não diz. Mas é o seguinte, é muito legal você caminhar com uma identidade missionária sabendo que está no lugar certo. Sim ou não? Do que desperdiçar esses 3 anos. Para que você nunca mais venha desperdiçar nenhum ano da sua vida. Andou tudo errado até agora, é tempo de recomeçar. Essa noite é uma noite
de recomeço na vida de várias pessoas aqui. Várias. Recomeço, realinhando a sua vida na jornada que Deus tem, ao se entregar completamente para adquirir mais intensamente, mais fortemente, uma identidade missionária, de forma que você caminhe aqui nessa terra de forma sobrenatural, compreendendo as situações, as circunstâncias, não do ponto de vista natural, mas espiritual. Mas é preciso entregar toda a sua vida, ter uma perspectiva de eternidade, crescer nisso, decidir essa noite, eu quero a partir de hoje viver com uma mentalidade, com uma perspectiva de eternidade, porque a minha vida não se resume a isso aqui. Tem mais depois. Esse tempo que a gente está passando aqui, passa como um sopro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não quero me arrepender no pós essa vida aqui. Eu quero olhar para trás e falar, glória a Deus, passei por aquele período, agora tenho toda uma eternidade para viver com Jesus sem dor, sem mágoa, sem choro, sem doença, só na bênção. Eu fico imaginando que lá no céu a gente vai voar. Fico imaginando como é dar uma bicicleta no futebol, jogando bola com os anjos. Estou aqui conjecturando, né? Nem sei se vai ter isso lá, mas deixa eu pensar. Me dá esse direito aí, pode ser? Mas eu sei que vai ser muito bom. Sei que vai ser bom demais. E eu quero te encontrar lá. Mais do que te encontrar lá, vai ser legal te encontrar lá e a gente olhar para essa vida e falar, poxa, completamos ali a nossa carreira, cumprimos ali, batalhamos o bom combate, cumprimos a carreira e guardamos a fé. E vivemos a missão que Deus tinha para nós naquele tempo. E agora, vamos curtir. Vamos para lá juntos? Vamos lá, pessoal? Vamos, família? Estamos de passagem aqui. Nem sabendo quanto tempo tem. Maria Dulce. Ame a sua esposa, cara. Deixa de picuinha. Mulher, para de ficar reclamando. Meu Deus do céu. Tá vendo aí? Fala, Deus. Diga aí, fala, Deus. Fala, Deus. Tá vendo? Ame mais. Torne um ambiente tranquilo. Não vale a pena brigar. Diga, não vale a pena brigar. Outra coisa, não vale a pena ficar com amargura no coração, com mágoa, Não, resolve as coisas conversando, seja feliz, seja leve. Você está aqui de missão, fica ali encasquetado com tanta coisa pequena que te atrapalha. Eita, vai para outro nível de vida. Seja como José, que olha para ali, para as carnes de pescoço, aquelas pessoas que te maltrataram e tal, olha, abençoando, querido, Deus está comigo, é bênção, e estou aqui para te abençoar. O que você precisa? Vou te abençoar. É outro nível. Você está entendendo? Quem cresce em identidade missionária, investe no reino. Vive aqui para investir. Não vive mais para si. Não vive para só inchar. Vive para multiplicar. Por quê? Porque aquele que dá a semente é o quê? E pão é o quê? Ele fará multiplicar a semente, vai aumentar a semente. Não só suprirá, mas multiplicará a semente. E que tudo no final dê graças a Deus. Aí. Por que você ganha dinheiro? Quem vive com a mentalidade natural, vive para ganhar dinheiro, para poder pagar suas contas e quem sabe até multiplicar e ajudar um pouquinho. Mas quem vive uma identidade missionária, vive aqui muito além disso. É sério, gente. Vive com a mentalidade de multiplicação, para crescer, para sair realmente da escassez, para ter uma outra mentalidade, ter uma mentalidade nobre, próspera, sim. Mas o objetivo é multiplicar para abençoar, para gerar recurso. Cresce junto com isso, é óbvio. Estou fazendo uma viagem agora essa semana. Aniversário de casamento com a minha esposa. Aí Deus vai lá e me direciona a uma outra jornada. A gente ia para um outro lugar. E aí tudo mudou. Quando eu comecei a ver que as coisas mudaram e vou para um outro lugar, eu falei, o investimento vai ser mais alto, hein? Vai ser mais alto. Quando eu abri o negócio lá em Navegantes,
de locação de imóvel, abri com essa mentalidade, para multiplicar. Aí eu pensei assim, Senhor, vai aumentar bastante, não sei se não vai estourar o orçamento. Vai. Aí começou a mostrar o que era para fazer. Uma viagem, Sérgio, uma viagem missionária. Você vai aproveitar um tempinho com a sua esposa, mas você vai rodar. Você vai em Filipos, você vai em Tessalônica, você vai em Atenas, você vai em Corinto, e a cereja do bolo, você vai em Patmos. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo lá. Vou ter um tete-a-tete com ele, lá onde Deus deu revelação para João no Apocalipse. E você vai receber, digo, recebo. Estou indo lá por causa de você. Sabe por quê? Porque não precisava eu ir. Tem lugar que eu tenho um sonho de ir, que era em Atenas. Para mim, Atenas bastava. Porque tem um lugar que eu quero ir lá, tem um sonho de estar lá e vou fazer uma live de lá. Se você quiser acompanhar, pega o meu Instagram lá, Sérgio Carvalho, _ISC. Entra lá que vai ter mistério depois. Facebook também, Sérgio Ana Carvalho. Entra lá que eu vou fazer live, vai ter mistério. Não sei nem como é que vai ser, que eu nem sei fazer direito, mas vai sair alguma coisa. E eu vou compartilhar com você de lá. E quando eu estiver lá no Areópago, onde Paulo foi inquirido lá, que ensino é esse aí que você está dando? Aí Paulo fala assim, eu estava andando aqui e vou andar lá onde Paulo andou. E aí, tá vendo aquele ao Deus desconhecido? É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Paulo pega do contexto deles e tem mistério nisso aí. Eu vou estar lá. E me segura quando eu voltar. Me segura porque nós vamos entrar em outro naipe, outro tempo. Mas tudo isso por conta da identidade missionária, porque eu estou falando sério, vou confessar aqui em rede nacional, tá filmando, na carne dá medo, velho. Estou falando financeiramente falando. Que eu tô vendo aqui umas situações ali, a gente está indo de mochileiro, né? Indo de mochileiro, não vamos levar bagagem e tal, já fizemos uma viagem assim uma vez, e por causa de custo, só que eu estou vendo que para ir onde Deus está falando para ir, falei, contigo. O negócio está ficando estranho, financeiramente, tá além do que eu estava pensando. Mas amém, estou indo tranquilo, estou indo em paz. Por quê? Por conta da missão. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E eu sei que tem a ver com você. Se fosse para eu pensar só em mim, na minha esposa, ia ser muito tranquilo. Eu só ia onde tinha que ir, onde queria ir. Mas Deus está levando, vai, porque nesse tempo, tá bem claro para mim, tá, gente? Para esse tempo agora, é por isso que eu estou levando vocês nesse momento, porque no momento que vocês estão vivendo como igreja, no momento das pessoas que eu estou trazendo para o meio de vocês, para aquilo que Deus tem a realizar na vida de cada um, tem uma porção, que eu não sei qual é a porção de cada um, e na minha missão, no que eu tenho que fazer, no que a minha esposa tem que fazer, a gente precisa trazer com excelência. Dar o máximo que a gente tem para poder cumprir essa missão e trazer e transbordar. E então peço para vocês que vocês orem por nós. Porque é uma viagem missionária. Engraçado. Estou indo... Vocês estão vendo que a gente está mexendo 5 semanas? Já foi falado que a gente vai fazer 5 semanas. Você percebeu que o quinto princípio é a identidade missionária e nessa semana nós estamos saindo em viagem de missão? Já percebeu a conexão? Deus vai costurando as coisas e você faz parte disso. Eu quero falar para você, família IBG, você faz parte disso. E Deus quer recomeçar em você um novo tempo. De você ser realinhado à missão que Ele tem para a sua vida. Para que você seja agora munido de capacitação, para que você venha discernir o tempo, entender que tem tempos de silêncio, sim, que Deus não fala, mas que você se mantenha firme ali. Parece que tem situações de desgraça, mas essas situações são tempos em que Deus está trabalhando e talvez você não ia nem se aproximar tanto dele se não fosse esses momentos. Talvez você estaria vivendo um outro tempo longe dele, quem sabe bonito aos olhos humanos, mas escravo aos olhos de Deus. E é melhor ser escravo aos olhos dos homens e viver plenamente o propósito de Deus. E o tempo fala. Amém? Que você receba essa palavra, que você tome uma decisão exatamente agora em não viver mais para você mesmo, em viver totalmente para Ele e falar, Senhor, eu recebo essa identidade missionária como filho e filha de Deus, porque todos aqueles que são realmente filhos e filhas de Deus estão nessa terra
em missão. E eu quero te chamar para essa missão. Eu tenho certeza que se você aceitar, você vai entrar no melhor lugar para estar. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé.